E aí, povo, beleza? Professor Giovanni aqui para fechar esse capítulo, né, que fala sobre a origem dos seres vivos e hoje uma aula sobre evidências da evolução. Então, só para situar você, nós começamos lá falando de geração espontânea, de abiogênese, trabalhamos na sequência a biogênese, certo? Falamos também de método científico, falamos das hipóteses, né, em relação ao surgimento do primeiro ser vivo. São hipóteses, então veja que eu não trouxe respostas para vocês, mas são hipóteses para a gente discutir, certo? Falamos das teorias da evolução, das ideias do Lamarck, das ideias do Darwin, né, pai da evolução, e falamos também do neodarwinismo. Hoje nós vamos dar sequência, fechando esse capítulo, então, falando aqui das evidências da evolução, certo, gente? Então, qual seria a primeira evidência da evolução? Uma grande evidência da evolução, muito utilizada, né, por paleontologistas e também, né, aí no estudo da geologia, mas principalmente paleontologia, que vai estudar aí os fósseis, né? Então nós temos aqui o estudo dos fósseis. Professor, o que é um fóssil? Cara, um fóssil, ele é um vestígio, né? Pode ser uma pegada, ele pode ser talvez algum fragmento, por exemplo, uma ossada de algum animal, né? Então quando a gente de repente tem lá nos museus ali a reconstituição de alguma espécie de dinossauro, por exemplo, a partir de ossos que foram encontrados, então nós temos ali vestígios, certo? Então a análise de fósseis é uma evidência da evolução, onde a gente pode de repente ali tentar encontrar, fechar um quebra-cabeça, né? Encontrando ali elo de ligação entre determinadas espécies, certo? Então um grande, né, momento aí em relação à evidência da evolução. Esse grande momento é o estudo dos fósseis. Legal? Temos ainda, gente, a questão de evidências que são evidências anatômicas. A gente pode comparar um braço humano com a nadadeira de uma baleia, com a asa de um morcego, por exemplo. Então dá uma olhada aqui, ó, em relação ao braço humano, nós temos aqui o húmero, daí temos dois ossos aqui, né, tem o cúbito e o rádio. E para você não errar, né? O rádio é esse osso aqui, ó, que termina lá no polegar, certo? Então é o que tem a antena. Então aqui, ó, o rádio que termina lá no polegar é o que tem a antena. E aí tem o cúbito, né? Cúbito ou ulna, que seria esse outro ossinho aqui. Aí tem os carpos, metacarpos e as falanges. Gente, se eu comparar esse braço humano, se eu comparar, por exemplo, né, com a nadadeira de uma baleia, você vai ver que tem os mesmos ossos. Só muda o formato, mas são os mesmos ossos. Será que isso tem alguma evidência, né? Será que isso sugere, de repente, algum parentesco? Ah, professor, ambos são mamíferos, né? Então, sugere ali, né, uma questão de parentesco. Temos a nadadeira de uma baleia e temos aqui a asa de um morcego. Veja que a asa do morcego também tem aqui os mesmos ossos. Então, tem evidências anatômicas. Esses ossos, né? Nesse caso aqui, o que eles estão mostrando? Estão mostrando aqui que eles têm a mesma origem, certo? Então temos a mesma origem. As funções, né, podem ser diferentes, como podem ser iguais também. Nesse caso, são diferentes. Então, o que eu gostaria que você anotasse? Órgão homólogo. Professor, o que é um órgão homólogo? O órgão homólogo é aquele que tem a mesma origem, com funções diferentes ou iguais, certo? Geralmente funções diferentes, como é o caso do exemplo. Braço humano para manipulação, nadadeira de baleia para natação e a asa do morcego para auxiliar na questão do voo, certo? Poderia ainda falar, gente, em relação, né, à questão aqui, né, de aves, né? Então, em relação a aves, poderia ser uma estrutura também homóloga, né, em relação aqui ao braço humano, a nadadeira de uma baleia e a asa aqui de um morcego. Em relação à asa de uma ave, também, né, a gente pode ter aí essa questão de homologia, certo? Uma mesma origem, talvez uma origem um pouco mais distante, mas uma mesma origem com funções diferentes ou iguais, certo? Aí, quando a gente fala de homologia ou de órgãos homólogos, isso sugere, galera, o que? Uma irradiação. Porque se eu tenho a mesma origem, o que me faz ser diferente? Então, quando a gente fala de irradiação adaptativa, eu gosto de montar assim, ó. Tem aqui, ó, a mesma origem, mas geralmente tem o que, gente? Funções diferentes, né? Então a gente representa uma irradiação adaptativa desse jeito aqui, né? Então temos aqui uma irradiação adaptativa. Veja que a gente está falando nesse momento de homologia.
E na homologia, galera, nós temos o quê? Né? Órgãos que têm a mesma origem, geralmente funções o quê? Diferentes. Isso sugere o quê? Sugere que a partir de um ancestral comum, então você tem aqui um ancestral comum, você tem aqui diferentes o quê? Diferentes linhagens. Então, um ancestral comum origina várias espécies diferentes. É lógico, né? Todos aqui são mamíferos, então, professor, o que faz a baleia ser tão diferente, por exemplo, do urso? A questão do ambiente que ela vive. Então, cada indivíduo desse aqui, ele sofre uma seleção natural diferente, uma pressão de seleção natural diferente. Quem está na água precisa ter um corpo que mais com uma anatomia mais propícia para viver na água, né? Quem está no ambiente terrestre, um corpo propício para o ambiente terrestre, e quem está, né, voando tem que ter um corpo propício aí para o voo, certo? Então, irradiação adaptativa. E órgãos análogos. No caso de órgãos análogos, são órgãos que têm o que, gente? Órgãos que têm a origem diferente, mas eles têm a mesma função. Então, com relação a órgãos análogos, a gente representa assim, ó. Eles têm origem diferentes, mas eles têm a mesma função. Como assim, professor, a mesma função? Veja, a asa de um inseto, você tem ali, por exemplo, quitina, né, na asa do inseto. A asa de uma ave, você tem estrutura óssea, né, lá os ossos pneumáticos das aves. Então veja, galera, aqui nós temos o quê? Duas estruturas que têm origem diferentes, a asa do inseto em relação à asa da ave, certo? E aí eles têm o quê? A mesma função. No final das contas, os dois conseguem voar, certo? Então nós temos aí o quê? Nós temos agora uma convergência adaptativa. Então quando nós falamos de homologia, deixa eu anotar aqui em cima, ó. Quando a gente falou de homologia, de órgãos homólogos, nós relacionamos a homologia com uma irradiação adaptativa. E quando nós falamos de uma analogia, nós falamos do quê? Nós falamos de uma convergência adaptativa. Certo, gente? Então, convergência adaptativa. Esse exemplo aqui ele é fantástico, né? Porque ele mostra aqui um réptil fóssil, o tubarão e o golfinho. Nossa, professor, eles são bem parecidos, né? A forma parecida, né? A questão anatômica aqui parecida. Por quê, galera? Porque eles vivem no mesmo ambiente. E ao viver no mesmo ambiente, eles sofrem as mesmas pressões, né? A mesma pressão do ambiente. Então, nesse caso, né, são espécies diferentes, têm características parecidas por viverem no mesmo ambiente. Me parece que viver no ambiente aquático, ter uma anatomia parecida com essa daqui, me parece interessante, certo? Porque tem uma pressão em relação à seleção natural para esse ambiente. Legal? Então, só vendo, né? Aqui o tubarão é um peixe cartilaginoso, réptil, e aqui o golfinho, né? Então, você tem aqui espécies diferentes, mas, né, sofre ali a mesma pressão de seleção natural. E me parece que viver na água, ter um corpo nesse formato, me parece ser o mais interessante, certo? Falamos de estruturas, né, em relação anatômicas, evidências anatômicas, mas tem estruturas vestigiais também, certo? Se a gente comparar aqui, né, o apêndice vermiforme de um coelho, que é herbívoro, em relação ao apêndice vermiforme, né, aqui da espécie humana, você vai ver que o nosso apêndice vermiforme ele é atrofiado. Tem só um vestígio, né? Só um vestígio do apêndice. Muitos médicos até dizem que o apêndice não serve para nada, só serve para inflamar e dar problema, certo? E em algum momento da vida tem que retirar esse apêndice. Alguns cientistas ainda dizem, não, ele é atrofiado, ele é vestigial, mas ali ainda tem uma boa população de bactérias, bactérias do bem, bactérias que garantem saúde para a gente, né? Então, é uma estrutura vestigial. E o que ela sugere para a gente? Cara, ela sugere que talvez em algum momento ela já foi mais desenvolvida. E hoje tem lá só um vestígio do que talvez em algum momento da nossa vida já foi mais desenvolvido, certo? Outras estruturas. Aqui é interessante, gente, olha só. Se você procurar na sua orelha, você vai ver que tem um calinho, né? Mais ou menos nessa região aqui, ó, certo? Você passa a mão aí, você vai sentir. O que seria isso? Isso é chamado de tubérculo de Darwin. Tubérculo de Darwin, certo? Professor, para a espécie humana tem alguma função? Nos humanos, função subdesenvolvida ou nada desenvolvida. Por quê? A inteligência humana evoluiu a ponto de tornar desnecessários alguns órgãos visuais e auditivos, dentre eles o tubérculo de Darwin. Mas para outros organismos, para outros animais, gente, o tubérculo de Darwin ele tem função, ele ajuda a controlar e regular o som. Observe o seu cão, né? Quando ele está tentando escutar alguma coisa, ele já, né, movimenta ali a orelha
e aí tem o tubérculo de Darwin lá bem desenvolvido para poder o quê? Para poder ouvir aquele som, e ele consegue, né, levanta a orelha, abaixa a orelha ali numa situação em que ele está regulando o som, como você regula o som do seu celular. Olha só que interessante, né? É uma estrutura vestigial aí também nos seres humanos, o tubérculo de Darwin. Outra estrutura vestigial, a questão do cóccix, né? Estrutura vestigial que serviu como cauda nos ancestrais. Se você olhar nosso desenvolvimento embrionário, todos os humanos desenvolvem uma cauda por um breve período de tempo, que logo desaparece. Então, uma evidência aí, né? No caso vestigial também, certo? Evidências embriológicas. Essa aqui eu acho que é fantástico, galera. Dá uma olhada nesses embriões aqui. 4 embriões, você vai dizer, professor, são bem parecidos, né? Sim, são bem parecidos. Só que esse aqui é um embrião de réptil, de uma ave, de um porco e do ser humano. São espécies diferentes, mas tem um embrião que é muito parecido. O que isso sugere, galera? Ah, professor, você está querendo dizer que a gente veio do porco? Não, não é isso. Estou querendo dizer para vocês que isso daqui sugere algum grau do quê? De parentesco, né? Sugere algum grau aí de parentesco. Somente isso. Não estou querendo dizer, o homem veio, né, da ave. Não. Sugere que tem algum grau de parentesco, certo? Então tá aí para vocês uma evidência embriológica. Agora, existem evidências que a gente chama de evidências moleculares. Evidências evolutivas que Darwin, por exemplo, não soube, né, constatar, não falou, né, por exemplo. Evidências evolutivas que Darwin não pôde constatar. Então nós temos, né, seres vivos formam suas proteínas com os 20 aminoácidos presentes na natureza. Cara, se os seres vivos formam suas proteínas com 20 aminoácidos que tem na natureza, então eu posso pensar em comparar o quê? Moléculas, né? A gente sabe que o código genético ele é universal. Também, se o código genético é universal, talvez dê pra gente comparar moléculas relacionadas aí, né, ao código genético. Então existe, gente, uma proteína, né, chamada citocromo C. Citocromo C é uma proteína que nós encontramos lá nas mitocôndrias e ela tem lá 104 aminoácidos. Será que essa sequência de aminoácidos é a mesma para o ser humano em relação ao macaco, cão, a ave, a rã? Quando a gente faz essa comparação, né, citocromo C, todos esses organismos que respiram de modo aeróbico vão ter. Mas será que o citocromo C ele tem a mesma constituição química? Então a gente pode comparar essas evidências moleculares, né? Citocromo C tem 104 aminoácidos, mas se eu fizer a comparação humanos e chimpanzés, essa sequência é idêntica, certo? Se eu fizer essa comparação entre seres humanos e baleias, já tem, 8 aminoácidos diferentes. Se eu fizer essa comparação entre humanos e fungos, 40 aminoácidos diferentes. Professor, mas são 20 aminoácidos, quando eu digo 40 aminoácidos, em relação aos 104 aminoácidos aqui, tá, gente? Aos 104, é lógico que em questão de número eles podem repetir. A alanina pode aparecer várias vezes a alanina, certo? A lisina pode aparecer várias vezes a lisina, ok? Então isso, a gente percebe que, tem um parentesco maior com o chimpanzé do que com as baleias, e muito mais distante em relação a fungo, certo? Então, são evidências analisando molécula. E a gente pode comparar o DNA também, gente. Porcentagem de igualdade de DNA entre humano e chimpanzé. Veja que seres humanos e chimpanzés têm 98% de igualdade em relação ao DNA. E o DNA é uma molécula hereditária. Mas veja, galera, o DNA é uma molécula tão grande, né? Quando eu digo assim, às vezes o aluno fala, pera aí, professor, o DNA é uma molécula grande? Sim, o DNA é uma macromolécula, tá, galera? Se eu pegar os 46 cromossomos que tem dentro da... né, pega aqui uma célula da minha pele aqui, ó. Então, uma célula da epiderme, vamos dar um zoom aqui no núcleo, a gente tem aqui 46 cromossomos. Gente, se eu tenho aqui 46 cromossomos, quantas moléculas de DNA eu tenho? Eu tenho 46 moléculas. Existe uma teoria chamada teoria uninêmica, que diz um DNA, um cromossomo, certo? Então, se eu tenho 46 cromossomos, eu tenho 46 moléculas de DNA. Se eu pegar essas 46 moléculas de DNA e eu alinhar elas, vai dar o quê? Vai dar 1,74 m. Professor, mas espera aí, o DNA não está dentro da célula? E a célula não é microscópica? Sim, né? A célula é microscópica. E eu vou mais longe. Na verdade, o DNA não está dentro da célula, está dentro do núcleo. Então, se o DNA é uma molécula grande, como que ele cabe dentro do núcleo? É enrolando, gente. Enrolando. Se eu pegar um novelo de lã aqui e começar a desenrolar ele vai ocupar muito espaço. Mas se eu enrolar esse novelo de lã, ele pode virar um carretel pequenininho. Então, compactando
né, compactando o DNA, a gente consegue fazer com que ele caiba aí dentro do núcleo de células, certo? Então veja, galera, o que isso sugere? Que o ser humano veio do chimpanzé? Não, não é isso. Sugere o quê? Que eles têm um grau de parentesco muito forte, beleza? Para fechar, temos 2 exercícios aqui. O primeiro exercício diz assim: no balcão da farmácia alguém diz interrogando: amigo, por que a minha infecção não foi eliminada com o remédio que tomei? Será que ele está vencido? Responde o balconista: bem, as bactérias que causaram a infecção se acostumaram com o antibiótico e tornaram-se resistentes a ele. Veja a data do vencimento. Ainda faltam 2 anos. O cliente desesperado pergunta: e agora, vou morrer? O balconista retruca: não, vamos trocar por outro antibiótico mais forte e acabaremos com elas. O cliente apavorado grita: e se elas também se acostumarem, o que fazer? O balconista ironiza: comece a rezar, né? Então veja, ele falou que o uso de antibiótico faz com que as bactérias se tornem resistentes, né? Assinale a alternativa que revela a teoria evolucionista, que está contida de maneira indireta no diálogo anterior. Quando ele falou das bactérias se tornarem resistentes, a gente sabe que isso é falso, né, gente? A gente não faz com que as bactérias se tornem resistentes, mas a gente seleciona as mais resistentes, né? Então, essa ideia é uma ideia o quê, gente? Uma ideia lamarckista. É um lamarckismo pensar que lei do uso e desuso. A evolução tem como fundamento o estudo comparativo dos organismos, sejam fósseis ou atuais, né? E a figura representa o quê? Um exemplo de homologia evolutiva entre 2 seres vivos. Então a gente tem aqui, né, o golfinho, tem aqui a baleia, certo? Sobre essas estruturas encontradas em diferentes espécies, afirma-se que, né, então, afirma-se que resultam de evolução convergente. Quando se fala de convergência adaptativa, eu estou falando de espécies que têm origem diferente. Já golfinhos e baleias, eles vêm a partir de uma irradiação adaptativa e não de uma convergência adaptativa. Por quê? Porque eles têm o mesmo ancestral. Galera, se eles têm o mesmo ancestral, isso está de acordo com uma irradiação adaptativa, certo? Então, falso o item 1. O 2, provém do mesmo esboço embrionário? Sim. Tem um ancestral comum, né? Traduzindo seria isso? Tem um ancestral comum? Sim, tem um ancestral comum, do mesmo esboço, do mesmo berço embrionário. Decorrem de uma irradiação adaptativa? Aí sim, né? Então ficamos com 2 e 3. 2 e 3, alternativa C. Galera, fechamos assim esse ciclo, né, de estudo, esse capítulo falando aí sobre a origem dos seres vivos. Até a próxima aula. Deixe seu comentário aqui, deixe sua dúvida e um grande abraço. Tchau, gente!